Acabei de perder a espuminha do meu microfone. Vamos ver se a qualidade do áudio vai cair muito. Ou quem sabe até melhora, né? Caiu dentro da minha mochila ou no chão. Não tem nada que faz eu achar. Aqui na Mata Fria tem uma das maiores comunidades pomeranas do Espírito Santo. Mas é incrível como é que a cultura está se mantendo. Eu vi um monte de criança falando pomerano. Eles ainda passam, né, de pai para filho. E o português é aprendido só depois, como segunda língua, ou junto, né, não sei. Realmente muito impressionante. A Santa Maria de Jetibá, né, se gaba de ter a maior quantidade de pomeranos, né, do Brasil, provavelmente do mundo, né, já que pomerano, a Pomerânia não existe mais. Mas em Afonso Cláudio tem uma comunidade muito grande também. Eu nem ia gravar a minha volta pra casa, mas eu fui inventar moda, aí deu no que deu. Vamos ver se o áudio fica muito ruim, se dá mais barulho de vento. Que achei que aqui fosse trevo. O trevo tá longe ainda. De blusa de frio tava quente. Sem blusa de frio tá frio. O problema que eu vim resolver nem precisava de solução, bicho. Hoje em dia aluno tá andando 500 metros até no ponto de ônibus e age como se estivesse sem transporte escolar. Essa lagoa é muito bonita. Se sem espuma no microfone der um áudio bom, eu nem vou colocar mais.
Bom, vir num lugar mais do que uma vez, né? Pode mostrar transformações no local, pode mostrar diferentes épocas do ano, né? Apesar de que no Brasil a gente não tem estações bem definidas.
tava pensando sobre a real necessidade de televisores 4K. Muitos não, mas pelo menos já ouvi falar que alguns televisores da LG 4K são 3K pixels coloridos e 1K pixels são somente preto e branco, que estão ali na tela sem cores, mas que passam completamente imperceptíveis aos olhos humanos. O que, aliás, quando minha mãe pediu para mim verificar qual seria a melhor televisão 4K, o que me fez escolher a Samsung, assim, sem sombra de dúvida, né? Eu fiquei muito na dúvida entre LG e Samsung. Mas o que realmente me fez optar definitivamente pela Samsung foi o fato de que a Samsung é um 4K real, enquanto que a LG ela é um 4K de propaganda, né? Ela é 3K de pixels coloridos, 1K de pixel preto e branco. Mas me veio a questão da real necessidade, pelo menos por enquanto, né? Do monitor 4K. Lógico que eventualmente, né, vão se demonstrar aí benefícios. Hoje em dia eu não consigo imaginar, por exemplo, um monitor com menos do que seja menos que Full HD. Mas eu já usei monitores menores que Full HD em outras épocas e não me parecia uma coisa absurda. Sem dúvida, um monitor 4K, né, se você diminuir muito a fonte, ficar aquela letrinha bem pequenininha, por exemplo, ela não vai ganhar aquele aspecto quadriculado, né? Ou embaçado, né? Tem suas vantagens no monitor 4K. Vai ter certas coisas, uns detalhes em altíssimo contraste, tipo letra preta escrito num fundo branco, que obviamente com 4K você vai notar maiores detalhes. Mas se 25% dos pixels de um monitor 4K são preto e branco e a gente não consegue perceber, simplesmente porque estão misturados no meio dos outros, me parece realmente um luxo. A programação da Globo, por exemplo, não é transmitida em 4K. Numa televisão 4K fica aquele monte de pequenos artefatos da ampliação, né, que os televisores fazem. Eles têm um método, né, de ampliar quando a quantidade de pixels é inferior a 4K. E funciona muito bem, ganha, né, um aspecto bonito, né, não fica aquela sensação de que a imagem está embaçada ou quadriculada. Mas você vê, né, aqueles pequenos artefatos, aqueles pontinhos aparecendo na tela toda, que é a televisão, né, tentando calcular qual a melhor forma de ampliar aquela imagem. E é até engraçado, né, você liga na Globo, não tem nada 4K, mas aí você vai no YouTube e você consegue encontrar vídeos 4K, né? Mas nem sempre a internet também consegue baixar isso tudo. Porque um monitor 4K, ele quadriplica a informação necessária, né? O 1080p é 2K. De 2K para 4K, tudo é quadriplicado. Dobro de pixels em altura e o dobro de pixels em largura. Quadriplica também o trabalho que a sua placa de vídeo vai ter que ter, né? Porque ela vai ter o
quádruplo de pixels para colocar no lugar quando você estiver jogando um jogo. Quadruplica o processamento que você vai renderizar um vídeo no computador. Ele vai demorar 4 vezes mais, né? Você renderiza um vídeo de meia hora em 1 hora, na qualidade alta, né? Você vai começar a usar 4 horas para renderizar um vídeo. Vai demorar muito mais para fazer o upload para o YouTube. Apesar de que eu não acho que chega a ser o quádruplo do tempo. Geralmente o pessoal coloca o dobro de informação só no vídeo. Por quê? Num vídeo de 1080p é mais visível pequenas imperfeições, né? Já num vídeo de 4K, a vantagem do 4K é justamente essa, né? É tantos pixels que qualquer mínima imperfeição passa menos percebida. Então tudo parece mais bonito. Ou mais lisinho se você for olhar mesmo nos mínimos detalhes. Essa câmera aqui mesmo, quando eu vejo ela, uma filmagem dela em 4K, no meu monitor de 1080p, apesar de saber que não é um 4K real, só porque o vídeo é escalado para cima, é aumentado de tamanho, já dá pra ver que, por exemplo, o Mall-Ray, né, aquele efeito que dá quando você tem várias linhas paralelas uma do lado da outra, dá pra ver que em 4K o efeito é reduzido. Seria interessante até um monitor 4K, mas se ele tivesse o modo 1080p, onde cada pixel virasse 4 pixels. Igual ocorre com câmeras, né? Às vezes quando nós vamos filmar, vários pixels começam a trabalhar como um único pixel para fazer uma filmagem. Porque a filmagem 1080p, ela gasta só 2 megapixels, mas às vezes a câmera tem 20 megapixels. Então junta um monte de pixels, né, num só, para formar um único pixel do vídeo. Aí seria interessante um monitor que tivesse esse tipo de downscale. Eu acho, todos os monitores têm downscale, né, mas eu não sei se é algo tão fluido assim, né. Mas ele deve ter um downscale para 1080p. Apesar de que eu uso um monitor ultra wide, depois a gente começa a usar ultra wide, a gente vicia. Mesmo futuramente, é bem provável que as pessoas comecem a filmar em ultra wide, porque widescreen, né, quando começou, achava que qualquer câmera podia gravar de qualquer jeito, não importava, mas depois você percebe que o formato da imagem é muito semelhante ao formato do sensor da câmera que está filmando. Então, geralmente as câmeras, os sensores da câmera, nas câmeras não é idêntico, né, ao tamanho das telas, mas os pixels que funcionam durante a filmagem, eles são na proporção idêntica da tela. Então, antigamente tinha os monitores 4x3, porque é muito mais fácil você fazer sensores de câmeras mais quadradinhos. Por quê? A lente, ela desenha uma imagem redonda, né, no sensor da câmera. Toda lente, ou pelo menos a maioria absoluta das lentes, eu não duvido que existam lentes que façam uma imagem comprida, o que seria na verdade muito interessante, né, no caso de filmagens ultra wide, mas vai saber o preço também. Só que o que acontece, um sensor mais quadradinho, ele aproveita melhor a imagem, né? É por isso que câmeras mais baratas, com sensores menores, eles costumam ter sensores mais quadradinhos. O próprio celular ele costuma ter. O sensor padrão das câmeras, a proporção é 2 de altura por 3 de largura, né? E já do celular, por exemplo, você pode ver que é 4x3. Ultra wide, né, 16x9, ou a gente pode
provavelmente câmeras ultra wide vão ser um luxo. Você reclamar, não tem conteúdo para ultra wide. Provavelmente não vai ter tão cedo, porque é necessário uma câmera muito específica, uma lente específica, um sensor específico para filmagem, né, em ultra wide. Mas para jogos de videogame é espetacular. Eu vejo as pessoas aí comprando monitor 4K de 144 Hz. Eu acho que o futuro, né, dos monitores de computador para videogame é sem dúvida o ultra wide. É muito melhor para jogar um jogo de plataforma. É muito melhor, você vai conseguir ver o mais longe que está na frente do personagem. Vai jogar um jogo de tiro, você consegue ver quem chega do seu lado, por exemplo, os inimigos que vão te atacar de lado. Então, eu acredito que com certeza o ultra wide é o futuro no campo do videogame. Agora no campo das artes, né, séries e tal, com certeza tem câmeras que filmam ultra wide, né? Senão não existiriam filmes, né, ultra wide. Mas sem dúvida são câmeras caríssimas, né? Dezenas, centenas de milhares de dólares, que pessoas normais dificilmente vão comprar e tal. Mas a tecnologia avança muito, né? Mas câmera cara é sempre câmera cara. É por isso que entre o monitor ultra wide 1080p ou o monitor 4K 16:9, eu ainda prefiro o ultra wide. Consome menos recursos do computador. Para jogos é excelente, apesar de eu não estar jogando nada ultimamente. Mas a gente sempre passa por essas fases, né? A gente está uns 6 meses sem jogar, dar um descanso, fazer outras coisas. Até que algum jogo conquista a gente novamente. Eu não acho que os jogos de hoje em dia estão ruins, é eu mesmo que desanimei. Testando a bateria da câmera sem bateria externa. Eu devo demorar uma meia hora para chegar lá na rua, né? Vou ver quanto que ela vai consumir em meia hora. Essa câmera aqui é bem melhor do que a que eu tinha antes, mas o consumo de bateria é bem mais alto também. Eu falei no meu primeiro vídeo, né, da Mata Fria, que não existe isso de uma coisa ruim compensar com uma coisa boa do outro lado. Mas na tecnologia tem muito disso, né? O lado biológico, uma pessoa nascer com um defeito de um lado, não necessariamente quer dizer que ela tem uma qualidade do outro. Mas em questão de tecnologia, muitas vezes você tem que sacrificar uma coisa em nome de outra, né? Então essa câmera aqui tem estabilização de imagem,
uma qualidade de imagem muito superior, mas ela consome mais bateria. E a impressão que eu tive quando eu usei ela a primeira vez de todas, consumia bastante mesmo. Mas às vezes o que a bateria precisa é de uma carga inicial bem forte, né? Ficar muito tempo no carregador, aí depois ela começa a funcionar de forma adequada, porque enquanto o produto fica lá, né, envelhecendo na prateleira, a bateria dele dá uma envelhecida. Aí ele precisa tomar uma carga inicial bem alta, que parece que o medidor, né, de energia da bateria, da câmera, não é nem tanta bateria, mas o medidor de energia da câmera mede errado. Depois você dá uma carga bem alta, aí mostra lá 100%, mas você deixa na carga ainda, que aí tá entrando energia ainda. Aí quando você finalmente tira da tomada, começa a contar, né, o consumo da bateria de forma adequada. Nunca vou entender essa paixão por boné que tantos têm. O cara tem que levar o boné na mão, que já sai da moto, tira o capacete, tem que colocar o boné. A única utilidade do boné é fazer sombra nos olhos. Aí um óculos escuro é muito mais eficiente nisso. Porque o boné você olha pra cima, o sol pega no seu olho do mesmo jeito. Percebi também que eu estou colocando na minha bateria externa a saída de 2 amperes, tem uma saída de 1 ampere, talvez é por isso que está consumindo em 2 horas e meia 10.000 miliamperes. Se eu colocar na de 1 ampere, talvez consuma só a metade. Talvez a forma que a câmera é feita, ela consome o máximo possível. Aí pelo que eu li, essa câmera ela consome 0,7 miliamperes só. Vou fazer isso uma hora, um teste. Só que bateria externa, a entrada, né, de 1 miliampere fica no meio, né, não na beirada onde eu costumo colocar. Mas é isso. Aí, a bateria só consumiu metade em meia hora, o que indica que a bateria inteira dá 1 hora ou mais. Então é um gasto, é um consumo normal. A minha impressão de que ela consumia mais bateria foi por causa do que eu falei mesmo. Bateria muito tempo parada.